Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno. Vamos começar hoje mais uma aula do Salmo capítulo 4. Estaremos estudando versículo por versículo. Como eu sempre digo, é muito importante a gente estar orando antes de qualquer estudo ou leitura bíblica. Mas você sabia que a Bíblia foi escrita em 1600 anos por 40 homens, diferente nacionalidade, diferente de poderes aquisitivos, de pessoas urbanas e rurais. E essas pessoas foram inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e os textos delas sempre estão ligados um ao outro e fala da vinda do Messias, de Cristo, de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Leia a Bíblia, deixa Deus falar com você. A Bíblia já transformou muitos homens, muitas pessoas ao longo dessas datas. E muitas pessoas importantes. E não existe nenhum livro que transformou mais pessoas que a palavra de Deus. Hoje o texto de Davi, o título é Confiança em Deus na Angústia. Esse texto ele fala realmente sobre, depois que Davi no início do Salmo orou a Deus pedindo-lhe socorro, ele volta imediatamente ao seu discurso para os seus inimigos e, dependendo da promessa divina, triunfa sobre eles como vencedor. Esse salmo ele trabalha a questão como Davi está fugindo dos seus inimigos em Jerusalém, está sendo perseguido. Só que ele confia em Deus, entrega a sua vida na mão de Deus, e Deus tem protegido e guardado ele. E todo momento ele vem se quebrantando o seu coração. O livro que eu estudo é o livro a Bíblia Almeida. O livro que eu estudo de pesquisa é João Calvino, Salmos. São 4 livros, são maravilhosos. Se você puder, tenha. Você não vai se arrepender. São livros abençoadores. Vamos orar? É muito importante na vida de uma pessoa que ama a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por toda a oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias. Abençoe esse momento, me usa como um canal de bênção. Que eu possa ser usado pelo Senhor e perdoe os meus pecados. Abençoe aquele que está do outro lado, que o Senhor possa estar presente na vida dele, independente que ele esteja passando, que o Senhor esteja guardando. E sabemos que toda vontade, tudo que acontece é permissão do Senhor. Nos guarde e nos guie nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amado. Amado, vamos começar então. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça na angústia, e me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Você percebe que Deus está ali em todo momento com Davi, e Davi ele começa a abrir o coração diante de Deus, ele começa a orar, começa a clamar a Deus, começa a falar com Deus. E Deus, ele ouve a oração do justo. Então Deus, ele ouve a sua oração. Ele conhece o seu coração, mas às vezes é importante a gente se prostrar, abrir o coração diante de Deus e falar como nos sentimos. Devemos entender uma coisa, que seja o nosso respirar, o nosso batimento cardíaco, o nosso caminhar, isso é tudo por conta da graça de Deus. E só por isso que nós temos tudo que temos, que Deus nos deu a vida. E o mesmo Deus que te deu a vida, Ele tem direito de pegá-la de volta.
O desejo de todo cristão é um dia estar na presença de Deus. E esse tem que ser o desejo de todo crente. Davi estava sendo perseguido, estava sendo caluniado, estava sendo defamado, mas Deus estava com ele. E Deus não deixaria, mais que ele tivesse angustiado, sofrendo, ele confiava nas promessas de Deus. E o que falta muitas vezes é a gente confiar, a gente ter fé, a gente se entregar. No versículo 2, o homem, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Percebe que quando Davi ele é expulso da sua terra, ele tem que fugir, as pessoas que estão ali, eles tomam posse e começam a defamar as conquistas de Davi e falar mentira, caluniações. E isso tem magoado Davi. E Davi começa a se abrir sobre isso. Até quando vocês falarão mentira? Falarão vexame em meu nome? E quantas vezes a gente passa por isso? A gente passa por essas situações. Que as pessoas falam mentira a nosso respeito. Falam coisas que não são verdade. Ficamos angustiados, tristes. E muitas vezes choramos. E Davi está ali abrindo seu coração para Deus. No momento que hoje que a gente vivemos, do coronavírus, dessa pandemia, desse momento que muitos sofrem, muitos estão desempregados, muitos, como eu, estão vivendo com 50% do salário para não perder o emprego, vivem de aluguel, mas Deus ele tem guardado, tem cuidado. E quantas mentiras que a gente escuta sobre nós no dia a dia. Só que a gente tem que confiar no Senhor, que a justiça é de Deus. E Deus ele faz as coisas e não precisamos fazer nada. O segredo é termos paciência e confiar nas promessas de Jesus. 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Observe que Deus, a todo momento, está ali diante da vida de Davi. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Você clamou já ao Senhor? Colocou a sua vida na mão do Senhor? Você tem falado com o Senhor todos os dias? Em todo momento? Você tem se guardado? Tem se vigiado? O cristão tem sido separado por Deus e tem a promessa que as suas orações serão respondidas. Você tem dúvida que Deus está ouvindo as suas orações? Quantas vezes a gente vê pessoas no meio cristão dizer, mas Deus não ouve minhas orações, tenho orado. Eu posso garantir que Ele ouve. Mas será que Ele desse tudo que você quer? Tudo que você deseja, você seria feliz? Acredito que não. Então Deus sabe o que é melhor para nós. E Deus dá aquilo que nós precisamos. Porque tudo que temos pertence a Deus. Não tenha dúvida disso. Nunca tenha dúvida disso. Davi não tinha dúvida disso, ele sabia. Porque ele pertencia a Deus. 4. Irai-vos e não pequeis. Consultai nos travesseiros o coração e sossegai. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. A gente muitas vezes tem que meditar no Senhor. Muitas vezes
precisamos meditar no Senhor. E que sentido, Bruno? Num momento como esse que você tem passando, você sempre passou esse momento? Você tem que meditar. Deita aí, na sua casa, num lugar silencioso. Fecha os olhos. Começa a lembrar da sua caminhada, da sua jornada até aqui, por tudo que você passou, por todas as coisas boas, por todas as coisas ruins. Deus estava presente ali com você. Deus te deu vitória, te deu conquista. Nas suas quedas, você teve aprendizado, você foi aprendendo, foi amadurecendo. No seu sofrimento, você foi amadurecendo, falou, não vou fazer mais isso, vou fazer dessa maneira que é melhor. Muitas vezes você falou, nossa, que perfeito, que dia lindo. Até chegar aqui. Davi, nesse momento, ele estava refletindo a sua vida diante de Deus. De tudo que Deus tem feito para ele até ali. E que Deus era bom e que Deus estava cuidando e zelando dele. Então ele não precisava se preocupar ou temer qualquer inimigo, temer qualquer fofoca, qualquer calúnia. E eu digo mesmo, nós não precisamos temer as pessoas que falam mal da gente, as pessoas que invejam a gente. Não precisamos ter medo de coronavírus nenhum. Precisamos entender também os sinais de Deus, se cuidar. Se tudo pertence a Deus, então o álcool gel pertence a Deus. Então vamos usar álcool gel, vamos lavar as mãos. Tudo que foi criado porque Deus permitiu. Que Deus está dando essa oportunidade para nós se cuidarmos, melhorar a nossa higienização. Vamos fazer. Então a gente precisa refletir um pouco sobre a vida. E parar de blasfemar, parar de murmurar. Porque o crente em Cristo, ele abençoa as pessoas, recebe bênçãos da tua boca. Essas palavras de amor, não de maldição. 5. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Esse texto, Davi, ele tem falado na questão do quê? Os seus inimigos estavam ali no seu castelo. E eles estavam fazendo um sacrifício no templo. E essas pessoas estavam perseguindo Davi. Então Davi já estava dizendo assim, vocês estão me perseguindo, vocês falam mal do Deus vivo de Israel, fazem sacrifícios impuros na casa do Senhor. A justiça de Deus cairá sobre vocês. Você pode perceber hoje, quantas igrejas aí que você vê aproveitando da situação do momento do coronavírus. Vendendo feijão com o nome, falando que é cura. Aproveitando do medo das pessoas e tirando dinheiro. Até existem pessoas dentro de igreja cobrando favores em troca de sexo, defamando o templo do Senhor. Qual que é o sacrifício ali que eles estão dando no Senhor? Falam mal um do outro, perseguem um ao outro por causa de Estado, por causa de vaidade. Tudo é vaidade, exceto a Deus. E a gente tem visto isso. E ali, naquele momento, eles faziam tudo isso ali no templo. E Davi, ele coloca isso, porque ele não podia fazer o sacrifício, porque o sacrifício, o que era? Era quando eles se arrependiam de seus pecados e eles aproximavam mais de Deus. Mas o que eles estavam fazendo ali? Eles não estavam arrependidos dos seus pecados e em nenhum momento estavam aproximando de Deus. Estavam defamando a casa do Senhor. E a gente tem visto muita gente destruindo o nome do Senhor por causa de ambição. Pessoas que vivem pela carne, mas não pelo Espírito. Falam bonito, vestem bonito, andam com a Bíblia debaixo do braço, mas são filhos do diabo. A gente tem visto isso. Não precisamos falar nome, porque isso é irrelevante. Nós não precisamos dar ibope para ninguém, mas
Você vê que Davi mostra muito claro isso. É por isso que muitas vezes precisamos meditar sobre a palavra de Deus. E Davi ali está meditando tudo isso. 6. Há muitos que dizem que quem nos dará a conhecer o bem? Quem nos dará a conhecer o bem? Quem nos dará a conhecer o bem? Só Deus. Só Deus. A satisfação e o prazer é só em Deus. O que Davi está muito dizendo nessa questão é que as pessoas ali estão ligadas ao quê? As conquistas, as status, as bem materiais, as coisas do mundo. Mas eles, em nenhum momento, têm sentido o quê? Satisfeito com nada. E Davi, ele vem percebendo isso. Ele vem percebendo isso. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? O bem só está em quê? Nas coisas que pertencem a Deus, nas coisas de Deus. É ali que está o bem. Tem um trecho do texto do livro de Calvinos que eu gosto muito. O amor paternal de Deus era o suficiente para compensar a perda de todas elas. Eis, portanto, o sentido de tudo. A maioria das pessoas tentam alegremente alcançar os prazeres e as vantagens do presente vida. Porém, é o que perfeita felicidade só se pode encontrar a favor do divino. Você entende? Esse prazer só encontra na presença de Deus. Seja no seu deitar, seja no seu levantar, seja em tudo que você fazer, seja para a honra e a glória de Deus. E se não for assim, você não terá prazer na vida. Você nunca se sentirá satisfeito ou se sentirá realizado. Você nunca se sentirá cheio. Você sempre vai precisar consumir algo. Porque você compra um carro novo, um carro mais chique, e não sustenta com aquilo, você vai querer mais, você põe uma roupa, você precisa de uma roupa de marca, porque nunca há satisfação. E você vê muitas pessoas se deprimindo por isso. Porque a satisfação está em Deus, nas coisas que pertencem a Deus. Tudo na sua vida tem que pertencer a Deus. Tudo. 7. Mas a alegria me puseste no coração, do que a alegria deles, quando lhe há fartura de cereal e de vinho. Alegrai-vos do mundo, baseia-se sobre o cereal e o vinho, mas o verdadeiro regozijo do crente depende da sua comunhão com Deus. Você entendeu? Depende da sua comunhão com Deus. O povo ali estavam vivendo sobre a conquista de ter vencido Davi. Eles estavam comendo bem, vestindo bem, andando bem, com as concubinas. Mas isso não trazia a felicidade necessária. Não preenchia os seus corações. Porque se preenchesse mesmo o coração daquele povo, eles não viviam tão focados em perseguir o rei Davi e querer matá-lo. Mas Davi, ele reflete no Senhor, na sua comunhão com Deus. Ele reflete na questão do relacionamento com Deus. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente não sente esse desejo necessário das coisas do mundo. Porque o importante é como eu relaciono com Deus. Porque quando eu me relaciono com Deus, a minha vida, ela segue para frente. Porque tudo que eu faço me dá prazer. Isso é o que eu tinha dito ontem da questão de quando a gente tem o Espírito Santo. Alegria nas coisas que pertencem a Deus. E isso tem que ser importante. Porque o que a gente tem visto hoje, que as pessoas têm
essa pegada ao desespero. Ah, vou aproveitar essa situação para comprar casa, carro, desvaziar o mercado para ninguém ter oportunidade, que a gente tem visto. Mas essa satisfação não será satisfação se o Senhor não está presente. A satisfação tem que ser na presença do Senhor. Vamos abrir em Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você vê, a gente vem no Novo Testamento e ele mesmo está dizendo para a gente alegrar o quê? Em Deus. Alegrar nas coisas de Deus. Alegrar no Senhor. Alegrar no Cristo, nas promessas de Jesus. Vencendo vem Jesus. Esse momento que a gente tem passado é um momento para a gente refletir, para a gente poder viver e aprender com as coisas de Deus. É muito importante. Isso. Fui lá para frente. 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu, me fazes repousar seguro. Aquele que confia em Deus durante o dia pode depender da proteção divina durante a noite. Quem tem fé quando as coisas vão bem, verá que essa fé é uma fortaleza na hora da dificuldade. Você tem dúvida da sua fé? É nesse momento, meu querido, preste bem atenção, que você precisa ter fé, você precisa confiar, você precisa entender que Deus tem o melhor para você. E que Ele tem o melhor para você, você será vencedor, você será capaz de vencer as coisas da vida. Davi, ele só venceu porque ele confiava no Senhor. Davi não era um homem perfeito, mas tinha um coração quebrantado diante de Deus. E tinha uma fé inabalável, ele confiava em Deus. Quando a gente olha a história de Davi, quando ele vai proteger a ovelha, que ele enfrenta o leão, que ele enfrenta o urso, que ele enfrenta o Golias, o cara daquele tamanho, daquela força, e ele nem conseguia colocar uma armadura, vence Golias, ainda corta a sua cabeça, é porque ele tinha uma fé inabalável diante de Deus. Davi, ele venceu inúmeras batalhas, chegou um momento que Saul o invejava. Deus honrou ele a cada momento e Deus pode honrar você. Tenha fé, deixa de viver para você e de fazer as suas vontades e faça a vontade de Deus. Eu digo para você que, sinceramente, só um tolo que não consegue mudar. Então mude, transforme sua vida, seu coração. A Bíblia inteira é a Escritura Sagrada e fala com você. A Bíblia responde que Satanás faz tudo o que pode para cegar o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória. O diabo tem cegado os descrentes, tem cegado as pessoas, tem enganado as pessoas. E eu creio que nesse momento que Deus permitiu tudo isso acontecer, é para as pessoas voltarem para Deus, para as pessoas fortalecer a sua fé, para as pessoas crer mais na palavra de Deus e deixar de confiar no homem. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, é isso que ele tem feito no mundo. Então confie no Senhor. Eu fico por aqui. Até amanhã. Vamos falar dos Salmos do capítulo 5. Deus te abençoe e Deus te guarde.
Um abraço de longe, um sorriso de longe e fique com Deus.